Vamos condensar tudo, tá? E aí, o meu objetivo aqui hoje é, primeiro, a gente fazer um esclarecimento desse texto, já que vocês consideraram o texto bem denso, com questões bem difíceis, já que a gente está tratando, primeiro, de um modo de produção de conhecimento, de um modo de visão também acerca do mundo, para a gente poder chegar a uma concepção ética e como isso vai influenciar uma visão jurídica acerca do direito ambiental, tá? Então, vamos lá. Esse é o tema da nossa aula de hoje, que é justamente o título, né? Que é justamente o título do texto do Stel e da Carvalho, tá? Onde vai tratar justamente essa questão das epistemologias ecológicas, né? Delimitando um conceito de epistemologias ecológicas. É como se eles tivessem um trabalho de verificando quem está fazendo um determinado tipo de abordagem acerca do próprio modo de produção do conhecimento que leve em conta a questão das ecologias, ok? Então, por isso, então, que eles estão fazendo esse apanhado aí. Como está tratado no texto, eles identificam isso. Não se trata de um movimento, não se trata de uma corrente teórica, muito pelo contrário. E aí eles vão partir, o texto deles, justamente identificando aí essa questão do sujeito ecológico e da imaginação ecológica, e como isso vai se encaminhar para as epistemologias ecológicas, tá? E nisso a gente faz uma relação com o tema que a gente trabalhou na aula passada, né, em relação a essa questão do campo ambiental. O que seria esse campo ambiental? Né? Um campo ali onde você tem justamente diferentes autores, e diferentes atores sociais, e cada um ocupando uma disposição, ou seja, ocupando um lugar onde você tem também ali representações, há disputas de representações, há disputas de legitimidade, como a gente viu na aula passada, inclusive para dizer o que é sustentável e o que não é sustentável, né? O que é ambientalmente viável e o que não é ambientalmente viável, quem tem voz, quem não tem voz para tratar dessas questões. Então, eles começam trazendo aí justamente essa questão de sujeito ecológico, imaginação ecológica, epistemologias ecológicas. Mas vocês estão vendo aí vários círculos, e nesses círculos vocês têm um ponto de convergência, né? Esse ponto de convergência aí, ele vai ser justamente o que os autores vão tratar dessas epistemologias ecológicas. Então, você vai ter o que aí? Você vai ter, cada círculo desses são esses diferentes autores aí que os autores falam, né? Diferentes atores, de diferentes origens disciplinares, diferentes opções teóricas, né? Diferentes campos do conhecimento, ok? E que vão compor aí vão ter nesse ponto de convergência aí, essa região aí de um debate teórico-filosófico contemporâneo, que vai ter como ponto comum, nesse ponto comum que vocês vão observar aí, é justamente essa superação dessas dualidades que a gente observa, né? Essas dualidades que começaram a partir do momento que você teve o desenvolvimento de um pensamento que acabou, um pensamento cartesiano que acabou te levando, né, para essas dicotomias. Então, que eles buscam justamente superar essas dualidades, como eu falei para vocês. Artifício, natureza, sujeito, objeto, o que mais? Corpo, mente, né? Natureza, cultura, ok? E para isso aí eles vão se pautar em algumas premissas, tá? Que premissas seriam essas que o texto identifica lá? Primeiro, a premissa de que os significados, os conceitos, as abstrações que resultam do processo de conhecimento, elas não constituem um mundo à parte em relação às matérias e às coisas. Antes, no debate filosófico, a gente tem muito aquela coisa, né, do racionalismo versus o empirismo, e cada um criticando muito o outro. Né? O empirismo dizendo que o racionalismo fica muito no plano das ideias, e o racionalismo criticando o empirismo, dizendo que se atém muito só ao plano das coisas e das matérias, e deixa de lado
a razão, né? Só que essas epistemologias ecológicas, elas vão muito além disso, porque tudo isso, todo esse debate, ainda que a gente vá cair, por exemplo, numa questão de pensamentos empiristas, mas é até se questionar acerca do que esses empiristas consideram como objeto, tá? Por isso que a gente fala de novos materialismos, tá? Que matéria é essa que é trabalhada dentro desse pensamento científico cartesiano? É isso que a gente precisa entender. Ela precisa estar dissociada da nossa condição de sujeito do conhecimento, ok? Então, eles vão dizer, então, o seguinte, olha, conhecer é fundamentalmente uma habilidade que adquirimos na relação com os outros organismos, né, e seres que habitam o mesmo mundo que nós, ok? Então, essa habilidade que a gente vai adquirir nessa relação que a gente tem com o outro, que vai nos dar justamente o conhecimento de que a gente precisa, ok? Então, eles criticam que esse aprisionamento do conhecimento apenas no plano das representações humanas, principalmente essa questão do construtivismo, né, que vocês mencionaram aí, construtivismo idealista, de que o conhecimento ele se faz a partir das representações que o homem vai tendo, das relações sociais que ele vai construindo, né? Deixando totalmente de lado aí essa questão do mundo físico, do mundo da matéria, né? Então, essas epistemologias ecológicas, elas vão vir justamente para quê? Para reivindicar uma nova materialidade, para reivindicar também a autonomia do mundo, ok? E aí, eles trazem um autor francês, que inclusive o Ingo Sarlet, e esse autor francês também já foi citado na decisão da CTJ, chamado Bruno Latour, tá? O Bruno Latour, quando ele fala sobre essa questão do estatuto da realidade, ele vai dizer assim, ele vai entender a realidade como uma existência material do mundo. Essa realidade é a nossa condição de existir, é a nossa condição de pensar, de criar e de viver. Então, essa questão do conhecimento ele vai para muito além das formas humanas, tá? Então, essas epistemologias ecológicas, elas falam justamente disso. E é isso que o texto, os autores, eles estão trazendo para a gente também, da valorização da experiência. Agora, essa experiência, enquanto eu sou mergulhado pelo outro, também mergulho no outro. É um feixe de sensações, de luz, tudo que me atravessa. Essa vai ser a riqueza do conhecimento que eu vou ter. Não dessa relação objetiva que a gente traça, principalmente nas ciências naturais, entre sujeito e objeto. Nas ciências humanas, né, e nas ciências sociais aplicadas, o direito ele é uma ciência social aplicada, e muitos insistem em fazer essa separação entre ciências, para as ciências naturais, e humanidades, para as humanas, para as sociais aplicadas. Nós das ciências sociais, das humanidades, nós já conseguimos ir um pouco além, no sentido de que nós nos entendemos também como um objeto do nosso conhecimento. Nós não somos só sujeitos do conhecimento, nós também fazemos parte do objeto do conhecimento, porque nós somos o quê? Nós somos a sociedade, né? Então, nós estamos extremamente mergulhados dentro do nosso objeto. E a ciência, ela precisa também se entender dentro disso. Ela precisa também se ver como mergulhada dentro desse mundo, né, em que nós existimos, ok? Então, se é feita essa crítica ao construtivismo idealista, é feita a crítica à semiótica, que desmaterializa ali, né, onde ela tem ali como objeto só as operações ali do pensamento, como se ele pudesse ali pairar sobre o real, um mundo à parte ali, habitado apenas pelos humanos. Eles estão basicamente criticando isso, tá, gente? E aí, a gente parte, então, para esse horizonte dos novos materialismos. Então, é um novo materialismo que nós estamos pensando, porque é para além de um idealismo, é para além de um construtivismo, ou seja, ciência apenas no plano da razão, tá? Mas vamos para a questão de consideração das coisas, dos objetos, do mundo material, sim, mas também buscando uma compreensão acerca do que seja esse material, né? E aí é que a gente entra nos novos materialismos.
Esses novos materialismos aí, eles vão considerar o quê? Eles vão considerar o corpo, vão considerar a matéria. O corpo e a matéria também são operadores do conhecimento. Não é só a mente humana, não são só as representações da nossa racionalidade, tá? E aí eles vão identificar duas aproximações com os movimentos, né, com esses atores sociais, nesses círculos aqui que eu tinha identificado para vocês, né, autores, pensadores. Eles vão identificar duas aproximações que são feitas. Primeiro, um blog, né, de jovens filósofos, que vão trabalhar na perspectiva do materialismo histórico, mas também repensando a própria questão do materialismo. Né? Então, eles vão repensar o materialismo, onde o problema do que vai a contar como matéria é que vai se tornar o objeto, então, do esforço filosófico deles. Uma segunda aproximação que é feita dentro desse horizonte dos novos materialismos que vocês estão vendo aí é a questão da simetria, né? A simetria entre as coisas e entre o pensamento, entre os seres humanos e entre os seres não humanos, entre os processos históricos e os processos naturais. E aí, quem vai trabalhar essa questão das simetrias é um autor mexicano e um autor colombiano. O autor mexicano é o Manuel de Landa, que ele vai utilizar um termo chamado ontologia simétrica, tá? E o Arturo Escobar, que é o colombiano, que vai utilizar o termo alternativa simétrica, ok? Então, o que eles vão enfatizar? Eles vão enfatizar justamente essa simetria como essa dimensão central das relações entre humanos e não humanos. Ou seja, a mesma importância que é dada aos humanos, que seja dada também aos não humanos, né? Inclusive também as coisas. Daí, então, que a gente vê, por exemplo, se repercutindo no plano do direito, quando a gente vai para essa visão, esse paradigma jurídico que está se encaminhando para uma visão ecocêntrica, não só biocêntrica, mas ecocêntrica. Quando você considera, por exemplo, a questão de você identificar áreas de montanhas, né? E preservar essas áreas de montanhas de atividades predatórias ambientais, como, por exemplo, a mineração, né? Quando você considera também como um sujeito de interesses e também de direitos a questão dos animais não humanos, quando você confere, por exemplo, proteção à integridade de animais silvestres, você confere proteção à integridade de animais domésticos, inclusive, né? Cães, gatos, e tudo mais. Então, é você enfatizar justamente essa simetria aí como essa dimensão central nessas relações entre humanos e não humanos, e também coisas. Então, eles tratam basicamente da mesma coisa, quando fala dessa questão da simetria. Ok? Então, vocês têm aí justamente essa questão da ontologia simétrica, né? E da alternativa simétrica. Então, nessa questão da ontologia simétrica, o que ela vai propor? Ela vai propor justamente esse movimento em direção às coisas, esse movimento em direção ao real, esse movimento em direção aos corpos, aos organismos. Então, vai ser olhar para aquilo que escapa aos olhos do observador. E aí, nisso, a gente vai fazer justamente uma oposição à antropologia, à ontologia antropocêntrica, né, que coloca o homem no centro de tudo. Dessa vez, não. Nessa epistemologia ecológica que a gente está vendo, da ontologia simétrica, a mesma importância conferida tanto a humanos quanto a não humanos. E isso vai reverberar nos paradigmas jurídicos que a gente já está vendo por aí. Ok? Então, eles vão propor, inclusive, um passo em direção a essa superação do etnocentrismo, tá? Ou seja, propõe, inclusive, ir além da diversidade cultural, né? Levar em conta o ponto de vista das coisas e dos organismos não humanos que habitam o mundo. E aí é interessante, vocês viram a parte do texto que ele fala de Heidegger, em que eles procuram negar justamente essa diferenciação que Heidegger faz em relação à questão da pedra, do animal e do ser humano. O Heidegger, ele parte muito desse ponto de vista da antropologia, né? Da ontologia antropocêntrica. A pedra é sem mundo,
o animal é pobre em mundo e o ser humano é formulador de mundos. E aí essas epistemologias ecológicas, dentro da perspectiva da ontologia simétrica, vem justamente negar essa diferenciação que o Heidegger faz, né? E vão justamente afirmar que a pedra ela possui sim um mundo. Daí então a gente considerar, por exemplo, proteções, áreas que precisam de proteção permanente, gente que vem desse pensamento cartesiano, que vive nesse pensamento cartesiano, inclusive é uma autocrítica que fazemos a nós mesmos, né, enquanto parte de uma universidade, né, que às vezes a gente se isola muito, inclusive, né, a gente, nessa nossa ótica academicista, para a gente é mais difícil da gente visualizar isso, né? Em relação a essa questão de outras culturas, né, de povos que têm outras visões, isso para eles fica muito mais fácil identificar. Às vezes, quando a gente fala assim, a pedra ela possui sim um mundo, né? A pessoa diz assim, abordagem muito filosófica, está viajando. Mas para outras pessoas que não têm, que não vivem, que não partem desse pensamento que a gente tem cartesiano, tá? É muito mais fácil compreender, né? E o interessante é que essas pessoas hoje em dia elas estão adquirindo voz. Tem sido dado espaço para que essas pessoas elas também possam ser ouvidas. E isso é muito interessante, porque me lembrou justamente uma coisa que os alunos eles colocam bastante, né? Quando eles estão fazendo análise desse texto. Professora, mas isso significa que a gente tem que negar a ciência, né? Será que a gente tem que negar, então, a ciência e adotar outras formas de conhecimento, né? Inclusive formas de conhecimento desses povos tradicionais? Isso não seria um retrocesso? Não é assim, né? E o texto ele deixa isso muito claro, né? É você colocar, e a simetria, ela se refere também a isso, né? Você colocar ao lado da ciência também as outras formas de saber, que tomam esse tipo de questão em consideração. Então, você precisa levar esses outros saberes também em consideração, tá? Em relação a essa questão, o Tiago, ele faz essa análise do ponto de vista ambiental, né? Ele fala, ele traz, não sei se é o Paul Ricoeur, ou se deixa eu ver quem é que ele está fazendo essa referência, que ele fala da questão da caverna e da função do cientista, né? O Bruno Latour, novamente, o Bruno Latour, que ele fala do mito da caverna de Platão e o papel do cientista de dar voz à natureza e trazer luz para as leis dos homens, amparado nas leis da natureza, né? De facto, de iure. Então, ele identifica aqui qual seria esse papel, né, do cientista, e isso é muito interessante. O cientista, ele ocuparia o lugar daquele filósofo, né, que transita daquele lado escuro da caverna, onde as pessoas elas se encontram acorrentadas, incapazes de se olharem diretamente, se comunicando só por ficções projetadas ali na tela, que aparece diante delas, ou diante de si mesmas, né, como, por exemplo, o celular. Essas seriam, por exemplo, as sombras da atualidade, nessa caverna que a gente vive atualmente, ok? E esses cientistas, então, eles seriam justamente essas pessoas que transitariam entre esse mundo de fora, iluminado, que para o Bruno Latour seria justamente as leis da natureza, né, esse lugar da natureza, e aí eles trazerem justamente esse lugar da natureza, que se apreende dessas leis da natureza, para esse mundo que está lá dentro da caverna, né? Eles são responsáveis, então, por fazer essa transição, né? Eu achei interessante isso, né? Do próprio, qual é o papel do cientista nesse sentido, ok? E é interessante, porque isso parte para essa compreensão dessas leis da natureza, para essa compreensão da natureza, é você não se deter na questão da especialidade, né? E aí ele traz aqui, gente, o Tiago Verstenseifer e o Ingo Sarlet, ele traz assim,
exemplos interessantíssimos que falam, por exemplo, de como uma ciência cartesiana que tende à especialidade, se ela não tem essa visão do todo, como isso acaba nos prejudicando, né? Como isso acaba nos prejudicando. Aqui, quando ele fala assim, para compreender o nosso meio ambiente, temos que encarar o todo. É isso que a gente está vendo aqui no texto, né? Temos que ver a dinâmica dos sistemas naturais. Temos que aprender a ver o homem como parte deste grande complexo. E aí ele vai fazer essa crítica ao especialista, né? Ele fala, por exemplo, o especialista que introduziu o chumbo na gasolina entendia muito bem de explosão e de motores, mas sua responsabilidade terminava no cano do escape. O técnico em saúde pública, que de avião aplica um poderoso inseticida sobre todo um banhado, só está vendo aquele mosquito que ele quer liquidar, mas é totalmente cego quanto aos milhares de outras espécies, muitas das quais diretamente úteis ao homem. Então, se é feito esse tipo de crítica, né, a essa ciência cartesiana que tende à especialidade. É preciso que você tenha uma visão mais ampla, né, e a ciência precisa caminhar para isso. E os outros saberes, eles precisam ir adquirindo essa centralidade, justamente para que né, dentro dessas epistemologias, a gente possa chegar dentro de um campo de valores, de representações que levem tudo isso em consideração. Para que aí no plano das normas, no plano do direito, a gente possa ter essa visão de proteção. Né? Então, é esse caminho que está sendo trilhado aí. Ok? E aí a gente tem aqui uma parte do texto que fala das epistemologias ecológicas no horizonte antropológico, né? Que aí é uma crítica, inclusive, que essas epistemologias elas fazem, uma crítica radical, inclusive, ao próprio multiculturalismo. Porque de que multiculturalismo nós estamos falando, né? Teve uma formação metodológica no PED muito boa com o professor Jefferson, que tem formação também em antropologia, quando ele fala dessa questão, dessas críticas que são feitas, né, ao multiculturalismo, no sentido em que ela afasta, ela fala pelos grupos, né? Ela não dá voz a esses grupos. E aí ainda existe a questão também dos discursos, das fronteiras epistemológicas, né? O que essas que eles falam, né, dessas fronteiras linguísticas que prejudicam muito. Né? Então, ele inclusive é abordado isso. Então, é feita também uma crítica radical a esse multiculturalismo. Vejam que vai tudo muito além daquilo que a gente toma como pressuposto, né? E aí eles falam que se torna importante, portanto, alargar esse horizonte relativista para incluir também o ponto de vista dos não humanos. Mas o texto, ele também, ele cita, por exemplo, povos originários, xamãs, né, do xamanismo ameríndio, e é interessante a diferenciação que é feita no texto, né, entre a epistemologia ocidental e o xamanismo ameríndio. Porque a epistemologia ocidental, ela vai enxergar o outro onde esse outro ele toma a forma de objeto. E o xamanismo ameríndio já vai enxergar o outro de uma outra forma. O outro ele não vai tomar a forma de um objeto, ele vai tomar a forma de uma pessoa. Né? Então, nessa epistemologia ocidental, a gente vê esse processo aí de objetivação, onde o sujeito ele se constitui e se constrói, também se reconhece a si mesmo, né, nos objetos que ele produz, né, como se ele estivesse produzindo conhecimento em cima daquele objeto. Ele objetifica, outrifica, né, aquela coisa. Ele não traz, não mergulha no mundo, né, daquela coisa. Não a torna pessoa, como é feita, por exemplo, em relação ao xamanismo ameríndio. Né? E aí eles citam o Tim Gold, gente, que fala justamente da posição do pesquisador, né, se vocês viram isso. E aí o Tim Gold, ele vai dizer para a gente sobre essa posição do pesquisador.
né? Que é aquela coisa de observação versus participação. Né? O verdadeiro pesquisador é aquele que não se envolve com o seu objeto, né? É aquele que tem que ter uma postura de neutralidade. Dentro da nossa metodologia da pesquisa clássica, né, a gente vê muito isso. Só que, como eu falei para vocês, nós, principalmente nós das ciências humanas, das ciências sociais, nós estamos completamente mergulhados no nosso objeto de estudo. E o nosso objeto de estudo é o quê? É a sociedade. Né? Então, você deixar a questão da observação de lado e partir também para a participação. Né? Então, a participação nesse sentido, a partir dessa postura que se passa a adquirir, ela deixa de ser o oposto de observação e se torna uma condição também para o conhecimento, porque a experiência ela requer isso, né? Participação. Então, o mundo que nos é dado a observar, ele é um mundo em movimento. O observador ele está sendo atravessado ali por um fluxo de coisas, né? De luz, sons, né? Texturas do ambiente, que lhe dão a possibilidade de fazer essa compreensão do mundo. E, nesse sentido, vem também essa crítica à especialidade. Né? A partir do momento em que você deixa de ser apenas observador e passa também a participar dessa experiência, desse processo, né, você adquire um conhecimento ainda mais rico, né, sobre compreensão desse mundo. O Fábio Ulloa Coelho, ele tem um livro, gente, que eu achei ótimo esse livro, Biografia Não Autorizada do Direito. Ele trata de várias questões. Ele é da área, né, do direito empresarial, tudo mais, mas ele faz um passeio pelo direito ambiental, ele faz um passeio por várias áreas do direito, né, e é muito interessante. E quando ele fala para a gente justamente dessa nova era geológica que nós estamos, que é a era do antropoceno, né? Na medida em que eu me identifico eu versus o outro, e eu submetendo o outro a mim, como o próprio René Descartes ele coloca, né? À medida que a gente conhece a natureza, a gente pode submeter a natureza a nós, fazer dela o que nós quisermos. Né? Só que as coisas não são assim. A gente está vendo que os recursos, eles não são ad infinito. Né? A gente vê, por exemplo, que o modo como a gente atua nesse mundo gera sérias consequências para esse mundo. Né, que, inclusive, acaba gerando sérias consequências para a gente. Eu falei para vocês das tempestades de poeira que a gente tem observado por conta do desmatamento, mas esse desmatamento também é responsável pelas epidemias que a gente vivencia, pelas pandemias que a gente vivencia. Esse desmatamento também é responsável, né, por essa mudança climática que a gente está vivenciando aí. Que a gente acha que são coisas que não nos atingem, mas nos atingem muito. Né, e esses são exemplos que a gente vê. Por exemplo, né? Então, o Fábio Ulloa Coelho, ele nesse livro dele, ele é interessantíssimo, né? Quando ele fala dessa questão do antropoceno, né? E desse consenso em relação a essa questão desse aquecimento global, né? Ele fala assim, consenso entre os climatologistas sobre a natureza antropogênica do aquecimento global foi objeto de estudo publicado, né, na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Nesse estudo, após o exame de 1.372 artigos científicos de especialistas em climatologia, constatou-se um elevadíssimo percentual de consenso entre os mais ativos pesquisadores da área em torno da atividade humana como causa das mudanças climáticas, em consonância com as conclusões do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, é justamente essa era que nós estamos, né, do antropoceno. A atuação do homem nesse planeta tem gerado mudanças, né, nesse planeta. Na medida em que não pretende designar uma unidade teórica, né, mas é aquela representação que eu fiz para vocês, dos vários círculos e desse ponto aí de convergência, essa área de convergência aí desses novos horizontes de compreensão, por isso novas epistemologias, né? Novos horizontes de compreensão, diferentes dessas dualidades que a gente observa, né? Artifício, natureza, homem, natureza, sujeito, objeto, né? E a externalidade de um sujeito cognoscente humano fora do mundo da natureza e independente de seus objetos de conhecimento. Né? Eles fazem essas
esses novos horizontes de compreensão, eles fazem justamente essa crítica. Muito bem, então, por isso, epistemologias, né? E por que ecológicas, gente? Esse ecológicas, gente, está relacionada também com outros campos, né? Com outras áreas. Então, fala assim, não, por que ecológicas? Porque está relacionado com os conhecimentos aí que são adquiridos por meio da experiência, por meio do engajamento, né? São várias áreas do conhecimento, né? E aí essa crítica justamente desse procedimento positivista da ciência, né? Do conhecer para ordenar, né? E para dominar, né? Isso mesmo. Então, envolvendo essas outras áreas da vida social, tem chamado a atenção justamente para esses limites do procedimento positivista. Não é só essa forma, né? Por isso, ecológicas, esse ecológicas aí no plural, né? Você observar também essas outras áreas da ciência como formas legítimas de apreensão da realidade, né? E aí ele fala, então, dessa dimensão crescente, e aí a gente vai chegando no ponto que a gente quer, né? Da dimensão crescente, portanto, de uma ética ecológica. E essa ética ecológica, já que a gente entende o direito, a partir de uma teoria tridimensional, entendendo o direito como fato, valor e norma, é importante a gente considerar também o aspecto axiológico. E quanto a esse aspecto axiológico valorativo, ele vai influenciar também no modo como nós resolvemos os conflitos de interesses relacionados à questão ambiental, né? Então, essa disseminação crescente, portanto, vai ser gerada de uma ética ecológica, ela vai criar o campo dos direitos ambientais, né? Ela vai formar a consciência dos sujeitos contemporâneos, justamente para que a gente possa sair dessa visão de que a natureza está ao meu serviço. Se eu for agir em prol da natureza ou me identificar com a natureza, isso vai me prejudicar, né? Nessa dualidade, nessa visão utilitarista. A gente tem que romper isso, tem que romper esse tipo de visão, tá? Porque nós já estamos extremamente implicados dentro disso, né? E aí, nesses movimentos, então, você vai ter uma sensibilidade ecológica, uma racionalidade ambiental, você vai ter essas vertentes aí de compreensão, né? Que aqui no texto ele mostra para vocês, né? Primeiro, relacionada às bases epistemológicas da ciência moderna, né? De como essas bases epistemológicas da ciência moderna, elas contribuíram muito, elas contribuíram demais para essa questão da produção da crise ambiental, né? Essa grande divisão que é feita aí entre natureza e cultura, como se fossem reinos ontológicos aí antagônicos, quando na verdade não são. Essa dissociação que você faz entre o humano e o não humano, isolando o ser humano do ambiente, como eu falei para vocês, nós estamos extremamente imbricados e implicados dentro disso, né? E aí essa crise ambiental se anunciando justamente aí como o fim dessa cosmologia. A gente agora precisa avançar para uma nova base epistemológica, né? Onde não só a ciência tem essa centralidade, mas também outras formas de saber tenham essa centralidade, né? E aí, além disso, tem também aqui o reconhecimento, o reposicionamento nos campos da ontologia e da cosmologia. A ontologia no sentido de mudar a nossa experiência do mundo que habitamos e o nosso olhar sobre a natureza, né, que se dá aí a conhecer, tá? E a cosmologia, onde, então, a gente deixa de enxergar o outro, né, como uma coisa, como um incivilizado, por exemplo, né? Sendo que a gente passa a considerar também a nossa própria ciência também como uma cosmologia, a cosmologia dos ameríndios, dos povos tradicionais. A nossa ciência também passa a ser compreendida como uma forma de conhecimento, dentre essas outras formas de conhecimento que nós temos, tá? Ok? E aí, então, essas epistemologias ecológicas, pessoal, elas vão propor um modo de operar em termos do conhecimento. A gente está batendo muito nessa tecla. E aí a gente chega justamente nesse ponto muito interessante, né? Justamente isso que eu estava falando para vocês,
É interessante como ela faz... Vocês viram, né? No final do texto, dessa fita de Mobius. Fita de Mobius. Vocês já tinham ouvido falar dessa fita de Mobius? Digam aí para mim no chat. Eu só ouvi falar da... muito bem, ó, o Anderson já tinha ouvido, a Damares também. Eu não tinha ouvido falar dessa fita de Mobius. Quando eu li no texto a primeira vez... Hein, John? Quer falar, John? Não, eu fiquei... apertei sem querer aqui, professor. Ah, ok. Eu fiquei assim, mas como será uma fita de Mobius? Ainda mais no sentido que Lacan coloca, né? Que ele mencionou Lacan. Aí eu fui atrás de uma figura. Aí é justamente essa figura que vocês estão vendo aqui na tela, né? Essa fita de Mobius. Essa fita de Mobius ela é interessante, né? Porque o que uma hora tá embaixo, num outro movimento que é feito, vai ficar por cima. Né? E é interessante como ela descreve essa fita de Mobius no texto, né, gente? Ela faz essa relação dessa fita de Mobius de Lacan. Né? Vamos ver como é que ela fala dessa fita de Mobius. Lá no finalzinho, né? No sentido lacaniano, esta tensão, porque uma hora a gente vai considerar essas novas epistemologias. No outro momento, não. Sabe, esse vai e vem das discussões, um momento que ela emerge, um momento que ela submerge, né? Então, a fita de Mobius é como se ela fosse isso, né? O debate percorre ora à frente, como está lá no texto, ora o verso da fita, passando ora pela fusão, ora pela alteridade, produzindo em cada uma dessas dobras realidades sociais, subjetivas, éticas, estéticas e políticas da existência. Né? É interessante esse campo de tensão aí que ela vai identificando. Tá? Mas a relação disso com o direito, hein, pessoal? A relação disso com o direito, né? Essas epistemologias ecológicas, o campo da ética e a busca por um novo paradigma ecocêntrico. Né? Então, a gente já viu essa questão dos novos modos de conhecer o mundo, de como isso vai nos dando, a partir dessa visão, dessa nova visão que nós vamos tendo, isso vai repercutindo nos próprios valores, nas próprias representações que vão se incrustando entre aqueles que estão dentro desse campo social, né? Dentro dessa arena social, e como isso vai repercutindo nos novos paradigmas jurídicos. Né? Essa relação do direito ambiental, ele é muito interessante, e é como eu falei para vocês no início da aula, teve uma questão de OAB relacionada a direito ambiental, que falava justamente dos paradigmas jurídicos em relação às questões ambientais. E aí trouxe uma situação, não sei se foi um trecho de um autor, ou se foi um voto de uma decisão judicial, e aí perguntava que paradigma jurídico era aquele que estava sendo adotado. Né? E aí os paradigmas que a gente tem no direito ambiental são 3, tá? É importante vocês observarem. Geralmente as questões se repetem só com novas formulações, né? Então, existe no campo do direito ambiental, gente, uma disputa entre diferentes paradigmas. Você tem aquela visão antropocêntrica clássica, tá? Que é pautada justamente nessa dualidade que a gente estava criticando, ok? Que enxerga o humano, o outro, seja senciente, seja um animal não humano, seja uma coisa como uma coisa, ficar tudo lá ali como uma coisa. E onde é que a gente vê isso no nosso direito? Principalmente a gente vê isso no direito civil. Né? Apesar da gente ter uma Constituição que já está considerando, por exemplo, os interesses, né, essa questão da proteção da fauna, questão da flora, questão da responsabilidade, do dever de proteção, né, do manejo que se tem que ter em relação aos recursos ambientais, a nossa Constituição, né, com esse tipo de visão, não é aquela Constituição equatoriana ali que considera o Pachamama, né, ou a boliviana, que tem essa consideração mais ecológica, aquilo ali bem posto. Mas a nossa Constituição, ela resguarda esses interesses. Né? A gente vê muito isso, como eu falei para vocês, no campo do direito civil. Né? Então, no campo do direito civil, é muito interessante
que, por exemplo, um animal, ele é visto como uma coisa, né? O termo que você utiliza para um animal, por exemplo, não é guarda, não é tutela, mas é posse. Código de 2002, né, ainda fazendo referência a isso. Um animal, por exemplo, podendo ser objeto de penhora. Então, a gente vê muito isso no âmbito civil, né? É verdade. Verdade, Ayrton. Isso reflete, inclusive, o que o Fábio Ulloa Coelho coloca no livro dele, Biografia Não Autorizada do Direito, nessa questão da complexidade social, né? O direito, ele precisa ir acompanhando o incremento dessas complexidades sociais que vão se formando, né? E aí, no campo civil, a gente observa muito isso. Só que ele se prende muito a uma visão antropológica clássica, como a gente está vendo, né, de reduzir tudo à coisificação. Se não é humano, é coisificado, seja ele um ser vivo ou não, né? Então, reflete esse antropocentrismo clássico, inclusive dentro da área do direito ambiental. Se vocês vão ler o Fiorillo para a próxima aula, para as próximas aulas, vocês vão observar como ele tem essa visão antropocêntrica, né, clássica, pode haver até uma proteção em relação aos animais, em relação aos recursos naturais, na medida em que eles estejam ligados à dignidade humana. Não que eles tenham uma dignidade própria, mas que eles estão relacionados a uma dignidade humana. O Fiorillo, ele é dessa corrente antropocêntrica, tá? E, além desse paradigma antropocêntrico, eu tenho um paradigma que está relacionado à ética ecológica, tá? Mas essa ética ecológica, ela tem 3 vertentes, né? Uma vertente, no caso, patocêntrica. O que seria essa vertente patocêntrica? Ela considera apenas os seres sencientes, ou seja, o homem e os seres não humanos, mas que tem essa questão da sensibilidade, então o homem e os animais não humanos. O biocentrismo, essa vertente do biocentrismo, que considera não só o homem, como também o animal não humano, mas também o for vivo, por isso o biocentrismo, e o ecocentrismo, que aí sim considera o homem, o animal não humano, todos os seres que têm vida, e inclusive as coisas. Né? Tá bem aquela classificação aristotélica, né? O corpo, mente, alma, seres sensíveis, né? Seres racionais, seres vegetativos, tá bem aristotélico isso. Né? Mas esses são os paradigmas, ok? E a gente consegue identificar isso muito. Teve um caso, e aí eu já vou tratando dessa questão de como isso se relaciona com o direito, e o Fábio Ulloa, ele fala aqui no livro dele, que é a questão da vaquejada, né? Vaquejada, que acontece muito, principalmente aqui no Nordeste, né, do Brasil. Nessas vaquejadas, o Estado do Ceará, em janeiro de 2013, ele editou uma lei estadual, né, regulamentando a vaquejada. E aí, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ADI no STF para que essa lei cearense fosse declarada inconstitucional. Até mesmo por conta dos maus tratos, né, a questão da integridade física desses animais que estavam sofrendo, né, dentro dessa prática cultural. E aí o plenário do STF, que antes tinha considerado a farra do boi como inconstitucional, assim, com todos os ministros considerando que era inconstitucional mesmo, as brigas de galo também inconstitucional, considerando todas inconstitucionais, interessante, o pessoal vai trabalhar direitos dos animais, né? Já nesse da vaquejada foi apertadíssimo, né, os votos, foi 6-5, parece, e aí consideraram inconstitucional. Só que aí, nesse mesmo momento, o que aconteceu? Os senadores, o legislativo, né, editou uma emenda constitucional, a emenda constitucional 96, que na mesma hora, assim, num período curtíssimo de tempo, incrível, que emenda constitucional é bem complexa, né, pelo processo legislativo que a gente conhece, essa emenda constitucional, ela considerou o seguinte, olha, se for considerada como um patrimônio cultural, né,
está ali comprovada que faz parte de um patrimônio cultural, então não existe, não é considerada essa crueldade com os animais quando a prática ela é declarada patrimônio cultural. Né? Então, eu achei até interessante. Né? Então, se a lei afirma que uma prática é bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, como a vaquejada é, ponto final, fica decidido que não há crueldade. E é interessante a gente ver, né, o poder que a linguagem tem, de como o direito ele é linguagem, né, de como ele também determina as coisas. Né? O direito aí dizendo justamente o que é e o que não é, o que é cruel e o que não é cruel. Se for um patrimônio imaterial, né, um patrimônio cultural, então não há crueldade. E aí foi editada essa lei e tudo mais, né? E a gente percebe o seguinte, que por mais que você tenha, então, essa visão que se caminha, a gente percebe justamente essa fita de imóveis, né? A gente percebe essa fita de imóveis, esse campo de tensão. Então, no momento que você vai caminhando para uma perspectiva de uma ética ecológica, de um ecocentrismo, um paradigma ecocêntrico, né? Como você tem, por exemplo, na briga de galo, na farra do boi, né? Aí já há um outro momento de tensão em que você já considera, vaquejada é patrimônio cultural, então não há crueldade, né? Então, a gente vai percebendo que no campo do direito, isso ainda é um campo de tensão. Né? Isso é um campo de tensão que ainda é observado. Daí a importância de você ter essa relação entre a epistemologia ecológica, que vai gerar uma nova representação, que vai gerar um novo entendimento, uma nova forma de agir, e aí a gente vai vendo, então, esse alargamento do campo da ética, né? Que passa, então, a gente vai ver vai ser incluído nos ordenamentos jurídicos a diversidade de indivíduos, de sujeitos não humanos, que há 3, 4 décadas eles estavam relegados à natureza, né? Como exemplares dos reinos animal, vegetal ou mineral. E aí a gente vê os exemplos que são dados, né? Por mais que o STF ele tenha decidido, e a maioria adotado essa visão ecocêntrica, mas aí você tem, por outro lado, ainda, né, um legislativo que tem essa visão do antropocêntrico clássico, né? Mas você vê no âmbito das normas, por exemplo, o Estatuto do Animal Doméstico, eles citam aí como exemplo, né, as políticas públicas de defesa das florestas nativas, onde as árvores elas são consideradas sujeitos de direitos, né, inclusive de indivíduos arbóreos, chamados de indivíduos arbóreos, com o qual, então, se vai negociar a expansão e a remodelação urbana. Até os animais selvagens aí assumindo a mesma condição, né, de quase animais domésticos. E aí eu vou passar para vocês um julgado do STJ de 2019, onde tem um voto do relator, que foi seguido por unanimidade pela turma dele, né, em que essa questão dos animais selvagens assumindo a mesma condição de quase animais domésticos, a situação de um papagaio, gente. Eu acho que isso é muito comum, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, um papagaio que chega e passa anos e anos e anos e anos com uma família e está praticamente domesticado, mas aí chega em algum momento o IBAMA, né? E vê aquela ave, né? Que foi ali, digamos, pegou para ser criado, um animal silvestre sendo criado em cativeiro, né? Autuou aquela família, e aí houve toda uma discussão jurídica em cima disso, gente, em relação a essa questão do papagaio, né? Se alegando a questão dos maus tratos em relação ao papagaio, mas quando foi para o IBAMA, não teve o tratamento adequado, também passou por maus tratos, e o voto do ministro Og, acho que é Og, ele faz uma consideração acerca do bem-estar do papagaio e ele traz todo no voto dele todo um histórico que inclusive cita essa visão antropocêntrica do Código Civil, cita essa questão do Pachamama, né, da Constituição Equatorial, da
equatoriana, da Constituição colombiana, também das leis que têm sido publicadas nos países europeus, justamente reconhecendo, né, os animais não humanos também como sujeitos de direito. E é interessante, vocês vão dizer para mim na próxima aula, qual foi o desfecho desse voto, né, em relação a essa questão desse papagaio. Ele ficou com quem? Ele ficou no IBAMA, ele ficou com a família originária, e aí vocês vão me dizer com quem foi que o papagaio ficou. Tá? E eu achei interessantíssimo, porque ele fez uma consideração não só da dignidade da pessoa que estava querendo o papagaio de volta, né, mas considerou também a própria questão do papagaio em si, né, um valor intrínseco em si, a questão da dignidade também daquele animal não humano. E aí é muito interessante, vocês vão dar uma lida e vocês vão me dizer o desfecho na próxima aula, tá? É que nem aquela questão dos zoológicos também, e nesse voto, esse relator, ele também fala da situação, por exemplo, dos chimpanzés nos zoológicos, que são colocados numa situação em que eles ficam sozinhos ali numa cela, às vezes com falta de infraestrutura, né? Ficam num estado de solidão, num estado de depressão. E aí, entidades que querem levar esse animal, tirar do zoológico para levar para um santuário, gera todo um imbróglio. E, apesar de ter saído uma sentença favorável que esse chimpanzé fosse para o santuário, o que aconteceu? O chimpanzé foi encontrado morto dentro do zoológico, né? Ele cita esses casos também. São vários casos, gente, envolvendo animais de zoológico que sofrem maus tratos, né? E as questões das discussões com as entidades ambientalistas, como isso chega nos tribunais, né? A questão dos animais silvestres também, dá ótimos temas para monografia, excelentes temas para monografia. E aí o que a gente vê é o seguinte, a nossa Constituição, ela não é uma Constituição que tem esse viés ecocêntrico, mas ela aponta para esse caminho, né? Então a gente vê isso. Então, a gente vê justamente essa questão do realocar o lugar da natureza no direito, de uma virada jurídica que a gente caminha, né, da Constituição Federal que vai trazendo justamente exemplos expressivos aí de uma tutela jurídica autônoma dos bens jurídicos ecológicos, considerando a natureza em si, considerando o bem-estar animal, considerando a proteção da fauna e da flora, né? O direito que os animais têm à vida, à liberdade de locomoção. Tem casos até que foi tratada essa questão dos chimpanzés, impetraram habeas corpus. E aí a discussão que se tinha, né, antes de se chegar em relação a essa questão da questão da integridade dele, do bem-estar do chimpanzé, se discutiu uma questão processual, se o habeas corpus cabia a um não humano, né? Então é muito, muito interessante essas discussões. E aí a Constituição vem apontando para a gente, né, esse direito dos animais à vida, à liberdade de locomoção, à integridade física, ao bem-estar, entre outros, né? A gente vê essa criminalização, né, por exemplo, dos maus tratos a cães e gatos, tem aumento de pena, ok? Então, pensar as epistemologias nos leva a uma mudança de paradigma no campo ético, que, por sua vez, nos leva a uma mudança, um caminho de mudanças de paradigma no plano jurídico, tá?